Os contribuintes já podem enviar a declaração de imposto de renda 2022. São obrigadas a declarar todas as pessoas que tiveram rendimentos tributáveis maiores do que R$ 28.559,70 em 2021. Vale lembrar que todos os valores recebidos, até mesmo os isentos e dos dependentes, precisam ser declarados. Este ano, o prazo de apresentação da declaração do Imposto de Renda 2022 vai até o dia 29 de abril. A expectativa da Receita Federal é que 34 milhões de declarações sejam enviadas até o final do período. Desde 2015, a tabela de quem deve declarar os rendimentos é a mesma. Na tentativa de facilitar o processo, a Receita impôs algumas mudanças para a declaração este ano. Entre os novos recursos estão a possibilidade de ter boa parte da ficha pré-preenchida, incluindo empresas pagadoras, valores recebidos e consultas médicas. Existe também a possibilidade de começar e terminar a declaração em diferentes plataformas com maior facilidade, por exemplo, pelo celular e pelo computador. A partir deste ano, os contribuintes ainda terão a alternativa de acessar o sistema de declaração usando a conta gov.br. O login único do governo federal permite ao cidadão acessar diversos serviços públicos pela internet sem uma conta específica para cada um. E ainda foi anunciada a possibilidade para algumas pessoas receberem o pagamento da restituição por Pix e a inclusão de uma nova categoria só para declarar criptoativos, como o Bitcoin. Os 5 lotes de restituição acontecerão entre os dias 31 de maio e 30 de setembro. Como vimos aí, tem mudanças na declaração deste ano e quem vai explicar tudo sobre esse assunto para a gente é a contadora Sucena Hamel, ela que está aqui ao vivo. Bom dia! Bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Então, Sucena, eu queria começar falando sobre essa possibilidade de receber a restituição através do Pix. Como isso vai funcionar? A Receita esse ano trouxe essa novidade. A pessoa pode receber a sua restituição através do Pix, desde que o Pix seja do titular, né, do contribuinte. E por que isso? Porque um dos maiores erros, né, da declaração, do envio, às vezes é o erro na hora de digitar os dados bancários da restituição, a pessoa acaba digitando um dado errado e aí ela fica lá sem receber, e muitas das vezes ela não tinha esse acesso, e aí isso também é um dos principais erros da pessoa ficar sem a restituição. Então veio para facilitar um pouco a restituição para o contribuinte. Certo, e devem declarar pessoas que receberam mais de R$ 28.559,70 em 2021, mas não apenas essas pessoas, né? Quem mais que deve fazer essa declaração? Nós temos uma lista, né, de obrigatoriedade. Além dessa, tem para quem teve atividade rural com renda bruta superior a R$ 142.798,50, para os contribuintes que têm rendimentos isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte acima de 40 mil, que são ganho de capital, aplicação na bolsa, contribuinte que teve alienação ou bens e direitos, né, que são sujeitos a imposto de renda, quem tem bens acima de R$ 300 mil. Então, o que a gente aconselha? O contribuinte acessar o site da Receita Federal, baixar lá as novidades, lá tem um perguntão que tem todo tira dúvida, e também procurar um profissional da contabilidade, que é o profissional aí habilitado a orientar o contribuinte nas suas dúvidas. Por exemplo, eu apliquei R$100 eu apliquei na Bolsa de Valores e resgatei, por exemplo, R$100. Ele está obrigado a declarar. Então, às vezes, são pequenos itens que passam despercebido e a pessoa deixa de entregar a sua declaração. Não necessariamente você vai ter imposto a pagar ou a restituir, mas tem situações que você está obrigado a declarar e aí você tem que estar em dia com a sua vida perante a Receita Federal. Isso quer dizer que a gente tem que declarar, inclusive, aqueles valores, aquela renda não tributável? Se for não tributável ou exclusivo na frente, acima de 40 mil, mas aí você tem algumas particularidades, como eu disse, patrimônios acima de R$300 mil,
Por exemplo, se você vier morar ao Brasil definitivo, você tem que fazer a sua declaração. Se você sair do país definitivo, você tem que fazer a sua declaração de saída. Então, assim, são várias particularidades que eu oriento ao contribuinte a verificar, porque sempre tem dúvida. Esse ano, o imposto de renda, né, o imposto está completando 100 anos, mas a gente vem trabalhando muito, a imprensa divulga muito, mas mesmo assim o contribuinte tem muitas dúvidas. A gente precisa declarar quais tipos de bem. Por exemplo, eu vendi uma casa, eu preciso incluir isso lá na minha declaração ou só quando eu tenho algum lucro a partir dessa venda? E se eu, por exemplo, fiz uma reforma na minha casa, isso entra de alguma maneira na declaração de imposto de renda ou não? O contribuinte que está obrigado a fazer a sua declaração de ajuste, na declaração ele não pode omitir nenhum dado, mesmo que aquele dado não seja, às vezes, uma renda isenta de tributação. Então, se você vai fazer a sua declaração, você tem que declarar tudo. No caso de venda de bens, ele tem que apurar o ganho de capital, que é uma regra à parte, mas que tem que sim estar dentro lá da declaração. Se você tem um bem, vou dar um exemplo claro, se você tem uma casa aí no valor de R$100 mil, e aí você fez uma reforma, você pode lançar sim o valor dessa reforma lá no bem, desde que você guarde toda a documentação da reforma, porque a Receita, na hora que você atualizar o valor daquele imóvel, a Receita pode solicitar a documentação. Você não pode lançar um bem e ir atualizando ele anualmente ou fazendo correções. Não, isso não é permitido. As pessoas têm muita dúvida na questão dos veículos. Eu compro um veículo e estou com ele financiado. Você lança o bem, o valor da entrada, e você vai lançando as prestações. Então, assim, são muitas particularidades que, às vezes, o contribuinte, que vai fazer a sua declaração sem a ajuda de um profissional, às vezes ele acaba fazendo algum dado, informando algo errado. Então, por isso a importância ou de se baixar o perguntão da Receita Federal ou procurar um profissional da contabilidade para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Hoje, inclusive, eu até trouxe um dado que até o momento já foram baixados 750 mil downloads do programa e 130 mil declarações já enviadas. E o que significa isso? A Receita hoje, ela já tem todos os cruzamentos de dados. Então, por exemplo, pode acontecer de eu enviar minha declaração hoje e daqui 2, 3 dias eu já estar na malha, porque o processamento é muito rápido. Fica então um alerta, né? E com quais consequências as pessoas que não fizerem a declaração vão ter que arcar? O que acontece? Quem é obrigado a enviar a declaração e não fizer dentro do prazo, ela vai pagar uma multa de R$ 165,74 ou 20% do imposto devido. E vai prevalecer sempre o maior valor. Então, assim, fora os outros problemas fiscais que ela pode ter, às vezes ela vai procurar um empréstimo, vai precisar fazer algo, e aí às vezes está com um CPF pendente de regularização. E para regularizar isso depois, como que funciona? A pessoa paga a multa, demora um tempo, gera um pouco de transtorno, né? Gera um pouco de transtorno. Ela tem que enviar a declaração fora do prazo, vai gerar uma multa, mas assim, não vou falar para você que vai demorar muito, porque a Receita, o sistema já está muito avançado, então ela consegue regularizar aí num prazo menor, mas dá um transtorno sim. Essa questão da ficha pré-preenchida vai ficar disponível, né? Ela funciona de que forma? Isso vai facilitar a vida do contribuinte? A declaração pré-preenchida, ela veio com uma novidade, porque antes você só conseguiria acessar ela com o uso de certificação digital. Esse ano, não. Ela vai ficar disponível agora a partir do dia 15, mas o governo trouxe uma inovação que o usuário, para quem tem conta ouro e bronze, ele vai poder fazer essa autenticação usando o CPF e a senha. Qual é a vantagem? A vantagem é que quando você baixa a sua declaração pré-preenchida, ali você já consegue consultar as suas fontes pagadoras, o que a Receita já consegue enxergar da sua vida fiscal,
de quem já fez toda a declaração da sua parte médica. Então, para quem às vezes tem 2, 3 fontes pagadoras, é interessante sim você usar a pré-preenchida para você já fazer seu cruzamento de dados. E também você puxar a sua declaração do ano anterior e importar ela, para que na hora que for fazer fica mais fácil aí na questão do preenchimento. Então, a título de conferência, a declaração pré-preenchida é um avanço. E também esse ano, né, temos a outra novidade, que a gente também pode fazer pelos aplicativos móveis, vai estar disponível também. Fica a dica então, né? Muita gente, eu sou um deles, não se organiza ao longo do ano para fazer a declaração. Aí dá nessa época, fica apavorado ali, correndo atrás de documentos para não acontecer, não cometer esse erro ali nos próximos anos. O que a gente precisa ficar atento? A quais documentos a gente tem que ir guardando ao longo do ano para chegar agora na hora de fazer a declaração, ter tudo mais tranquilo, ter tudo mais em ordem, correr menos risco de cair na malha fina? É importante o contribuinte ficar atento a toda a sua vida fiscal durante o ano. Então, se vai fazer uma consulta médica e o pagamento vai ser ali, não vai ser pelo plano, que peça lá a nota fiscal, que guarde aí os seus informes de rendimento, inclusive das aplicações financeiras, que esteja com os dados atualizados das contas bancárias, que pegue também todos os dados dos dependentes, que esteja com o endereço atualizado, a cópia do seu imposto de renda. É bom a pessoa ficar atento a toda a sua parte fiscal, para que também possa, na hora de fazer a declaração de ajuste, né, fazer corretamente. Mas, basicamente, são essas as documentações. E vale aquela dica também de não deixar para a última hora, né, Sucena? Não. A gente sabe que a maioria dos contribuintes deixa para a última hora, inclusive porque, por exemplo, esse ano também agora para os carros é obrigatório preencher o Renavan. Às vezes a pessoa fala, minha declaração é muito simples, só tem uma fonte pagadora, o contador já tem tudo, mas sempre tem um dado a mais que o contador tem que incluir. E às vezes a pessoa viaja, acha que está tudo tranquila, mesmo a gente tendo acesso aí ao WhatsApp, a outras redes de comunicação, às vezes deixando para a última hora, se faltar um item pode ser prejudicial. E aí a gente ainda tem que contar com a tecnologia, né? A ajuda da tecnologia. Como as pessoas também têm alguns costumes de deixar para a última hora, e aí pode dar uma sobrecarga aí no sistema, né? Ou acontecer algo que possa impedir a transmissão, e aí a pessoa ter que pagar a multa aí depois. Tá ótimo, Sucena Hummel, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por esclarecer um pouco mais sobre essa declaração de imposto de renda, que dá muita dor de cabeça quando a gente não se organiza, não se prepara. Ficou também excelente a dica de procurar um especialista, né, um profissional da área, para evitar transtornos. Até uma próxima, viu? Eu gostaria só de fazer uma sugestão para quem tem imposto a pagar, para que converse com o seu contador, porque você pode, do imposto que você tem a pagar, você pode doar 3% ao fundo do idoso e da criança ou do adolescente. Então, eu peço a todos que façam essa doação para ajudar a quem precisa e para fazer o bem a toda a sociedade. E nos colocamos aqui à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento a todos. Isso é importante, informação nova para a gente aqui. Quer dizer, então, que qualquer contribuinte pode fazer isso? Pode fazer essa boa ação? Sim, a gente tem feito uma campanha junto ao Ministério Público para incentivar a criação dos fundos municipais. Tem algumas regras que os fundos têm que cumprir, os municípios, mas é importante que vários já estão lá credenciados e você pode destinar essa doação para qualquer lugar do país. Não necessariamente eu estou aqui em Goiânia, eu vou doar para Goiânia, não. Se você tem uma instituição que você já ajuda, se ela já estiver credenciada, só puxar lá, tem a lista e fazer essa doação, porque a gente sabe que muitas crianças precisam, que muitos idosos, lembrando que eles também, quem recebe, eles têm regra específica, eles têm que prestar conta desses valores, e nós, juntamente com o Ministério Público, a Receita Federal, estamos incentivando a doação e também fiscalizando as ações e o uso desse dinheiro. Então, de grande valia o contribuinte aí
fazer essa doação aí para esses fundos. Muito bacana. E se eu quero fazer essa ajuda, né, doar esse valor, a quem que eu tenho que procurar? É um contador mesmo? Você pode procurar o seu contador, ou quando você estiver fazendo, antes de transmitir, você lá no programa você pode puxar o nome das instituições que já estão cadastradas e fazer a doação lá na hora. Muito legal, Sucena. Até uma próxima, então. Abraço para você. Abraços e um bom dia. Bom dia.